Pode ser, irmãos, uma palavra aqui em Tiago 3:10, a palavra fala assim: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Ou seja, o Tiago está dizendo assim, que a nossa língua ela é tão ferina, né, que nós bendizemos a Deus. Quantas vezes eu já vi pessoas falar isso e quantas vezes eu mesmo não consegui refrear a minha língua. Nós falamos Deus, bem, glória a Deus, Deus é Pai, Deus é Senhor, e nós amaldiçoamos. Aqui ele diz assim, com ela nós bendizemos a Deus e Pai, e com ela nós amaldiçoamos os homens que são feitos semelhança de Deus. Ou seja, nós bendizemos ao Criador e nós maldizemos a criatura. Então, ao mesmo tempo que você está dando glórias a Deus, você está amaldiçoando o seu irmão, que foi Deus que criou e criou você também. Ou seja, é como se você estivesse amaldiçoando o próprio Deus. A língua ela é tão ferina, que nós conseguimos, por exemplo, refrear um animal. Todos os animais eles podem ser domados. Por exemplo, um animal, um cavalo, por exemplo, você coloca um freio na sua boca e você consegue refreá-lo, você consegue dominar o seu corpo. Até um navio, você coloca a nau, você coloca ali o leme, que é pequenininho, minúsculo, como se fosse a língua, né, do navio, e você consegue dominar o navio, mas você não consegue refrear a sua língua. Nós não conseguimos refrear a nossa língua. Nós somos tão maldizentes que muitas vezes, até numa oração, nós pedimos para Deus nos abençoar e pedimos para Deus amaldiçoar os nossos inimigos, ou até às vezes nossos amigos. E a Bíblia diz para que nós devemos abençoar o que nos amam e também aqueles que nos odeiam. Nós devemos não só abençoar, não só falar bem, não só orar por aqueles que nós não gostamos. Por exemplo, eu oro por políticos que a gente sabe que não vale nada, né? E principalmente agora que está próximo das eleições, mas eu peço para Deus abençoá-lo, né? Não peço para ele ganhar a eleição, mas peço para Deus abençoar da saúde, da paz e da discernimento espiritual, né? Porque nós, meus irmãos, nós somos iníquos, nós somos pecadores e nós temos que vigiar a nossa língua. Nós temos que estar atento à nossa língua. Esses dias nós fomos na casa de uma pessoa orando num lugar lá na empresa do rapaz, e uma pessoa homem de Deus assim, e ali depois de uma conversa assim, falou um palavrão que eu olhei assim, ou seja, não refreou a língua. Então nós temos que estar atento do que nós falamos, porque nós falamos aquilo que está cheio no nosso coração. Então ontem mesmo eu coloquei uma mensagem no Face, e a pessoa falou um palavrão lá do outro lado. Eu falei, mas como é que eu vou retrucar, né? Ele fala do que ele está cheio. Não tem como, se eu retrucar, eu vou me colocar no mesmo nível que ele, e eu posso até que eu também fale o que ele falou, ou às vezes até coisas piores. Então, eu queria que você meditasse nisso, refreie sua língua, tome cuidado no que você vai falar. Antes de você falar, pense se você não vai estar ofendendo alguém, se você não vai estar magoando alguém, pecando contra essa pessoa. E quando você peca contra a pessoa, você está pecando contra o próprio Deus, que é o nosso Criador, né? Então deseje sempre o bem para essa pessoa, ainda que ela te odeie, ainda que ela te persegue, ainda que ela te maltrata, deseja sempre o bem para ela. Porque quem irá justificá-lo é Deus.
quem irá fazer justiça por você é Deus, tá bom? Então fica com essa palavra aí, fica com essa mensagem. Se você puder pegar a sua Bíblia e meditar lá em Tiago, né? Sobre o tropeço da palavra, tá bom? Fica na paz do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus nos abençoe. Amém e amém.